Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, preciosa família! Que satisfação poder entrar na sua casa, te fazer essa visita especial e juntos hoje nós conversarmos a respeito de uma palavra maravilhosa que Deus tem para o seu coração, para a sua família e para os seus amigos. Ainda há tempo, envie o link do nosso culto online para os seus amigos, familiares nesse momento, que eu creio que Deus vai abençoar todos eles e você de uma forma muito especial e poderosa. Coloque aí no nosso chat os comentários, dê um glória a Deus, um aleluia, diga de onde é que você está assistindo essa palavra, o seu bairro, a sua cidade, enfim, para que a gente possa ver de onde é que você está conosco e participando desse momento sagrado, maravilhoso e abençoador que é ouvir a palavra e participar do nosso maravilhoso culto online. Então o tema é o seguinte: tempos maravilhosos, ou trazendo tempos maravilhosos, que é o tempo da visitação divina nas nossas vidas. E o texto que nós vamos ler está em Tiago, capítulo 5, versículo 16 e versículo 18. Olhem só o que diz o texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Que coisa forte, tão poderosa, que é a ação do corpo de Cristo. A oração fervorosa, a oração forte, de coração, intensa, a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão humano quanto nós. Entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E depois ele orou de novo, e fervorosamente. E dessa vez foi para que chovesse. E a chuva desceu, e a terra produziu seus frutos. Que texto maravilhoso e poderoso da palavra de Deus. Então esse tema, eu amo esse tema, que é como trazer, esse tempo maravilhoso sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. É possível, ou um tempo da visitação divina, um tempo que Deus vem de forma especial para a minha vida, para a sua vida e para a sua família, para a sua célula, para a sua igreja local. Que coisa tremenda! Eu estou numa expectativa e nós vamos juntos aprender de como trazer esse tempo maravilhoso. Agora, só para a gente explicar melhor essa questão da visitação de Deus, a visitação de Deus é um tempo assim especialmente poderoso de Deus para conosco, para com o seu povo. E eu gostaria assim de rapidamente passar para você alguns exemplos bíblicos do que acontece quando Deus visita o seu povo. Ou seja, você pode escrever aí o que acontece quando Deus visita o seu povo. Primeira coisa, Ele traz na sua vida, na sua casa, a abundante provisão. Sabe, os testemunhos no meio dessa pandemia, de toda essa luta, são muitos. São dezenas, são centenas de testemunhos maravilhosos. Eu não arrisco de estar exagerando, que seriam
milhares de testemunhos dessa abundante provisão de Deus no meio de tudo isso. E tem um texto aqui lindo que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque ela estava numa nação estrangeira. Porquanto na terra de Moabe, lá fora, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então houve um rumor: tem pão em Belém, na casa de pão. Cessou a fome e a escassez. Deus visitou o seu povo. Então, querido, a visitação divina, ela faz isso. Ela traz uma abundante provisão em todas as áreas da sua vida, incluindo a área material. Sabe, os seus celeiros, ou seja, o seu armário, a sua geladeira, a sua despensa entulhada de toda sorte de provisões. A segunda coisa que a visitação de Deus ela traz fertilidade. Toda a esterilidade cai por terra e a fertilidade do Senhor começa a acontecer pela visitação divina. E aqui em Gênesis 21:1 está escrito assim: E o Senhor visitou Sara. Como tinha dito, fez o Senhor a Sara como tinha falado. Ele visitou Sara, 100 anos de idade, estéril, não podia gerar um filho, uma impossibilidade para os homens. Mas o Senhor visitou Sara e ela concebeu como Deus tinha falado. Querido, que coisa linda. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou aqui pregando, mas eu sinto tão forte a presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que a forte presença de Deus está aí com você também. Eu sinto que o Espírito Santo está fluindo em você, aí na sua casa, onde você estiver. E as impossibilidades para os homens cairão. E o milagre de Deus acontecerá por essa visitação de Deus na sua vida. Muito bem, a terceira coisa que a visitação divina vai trazer na sua vida é salvação, ou cura, libertação, vitória, enfim, a provisão do homem total. Diz assim que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Visitou e remiu o seu povo. Aí de novo outra impossibilidade caiu por terra e nasce, depois de 400 anos de silêncio, de Malaquias, até o surgimento de João Batista, aqueles 400 anos de silêncio. Olha que 400 anos de silêncio não é pouco. Deus nunca mais tinha se manifestado assim. Aí de repente o Zacarias, pai de João Batista, está louvando e dizendo: Deus visitou o seu povo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque um garoto estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele está louvando a Deus e dizendo: Deus nos visitou. Que coisa linda! Então a visitação de Deus traz salvação e um poderoso ministério se levanta agora, ministério profético. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 67 e 68. Quarta coisa que a visitação divina traz, ela traz libertação. Sofonias 2,7b diz: Pois o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Oh, como nós precisamos crer nisso. Se tem familiares nossos que estão em cativeiro, ou você sente que está num cativeiro de tribulação,
Então a promessa de Deus permanece, que Deus vai visitar. É Deus vindo e nos fazendo voltar, ou fazendo voltar do cativeiro. Que coisa linda! Então a visitação, esses tempos maravilhosos, né? Porque visitação traz um tempo maravilhoso. Aí nos traz a libertação, nos tirando do cativeiro. Quinta coisa que acontece com a vida dos tempos maravilhosos e a visitação divina é que traz milagres. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. Jesus estava chegando ali na cidade de Naim quando vinha aquele cortejo fúnebre. E era uma viúva que tinha perdido seu único filho. Pensa a dor, a tristeza, a angústia, a desesperança. Aquela mulher não via um horizonte, não via uma luz atrás, no fim do túnel. Que coisa nebulosa, tenebrosa, choro, pranto, dor. Talvez aquela mulher não tinha nem lágrimas mais para chorar. Mas de repente ela se encontra com Jesus. E Jesus para o enterro. Esse é o Jesus que eu amo, que eu sirvo. Esse é o Jesus que você ama, que você serve. É aquele Jesus que transforma a morte em vida, que transforma um culto fúnebre em uma festa pelo poder da ressurreição. E eu lembro a antiga canção, os mais antigos, né? Para as águias mais antigas e experientes, que na cidade de Naim, você lembra essa canção? Estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo recusou, todo mundo ficou ali chocado, mas Jesus chamou o morto e o morto levantou. Por quê? A antiga canção diz, porque Cristo tem poder. Cristo tem poder. Então, esse jovem começou a se levantar e conversar, e Jesus devolveu a sua mãe. Eu fecho meus olhos, eu fico imaginando essa cena e é difícil eu não me emocionar. É difícil não sentir a presença de Deus e reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas. Ele devolve a sua mãe e de repente um grande temor, um respeito, uma reverência, algo vindo do céu, grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo. O que eles diziam nesse louvor? Um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje, Deus visitou o seu povo. Lucas 7, 15, 16. Agora, tudo isso é tão maravilhoso. São 5 coisas, eu poderia continuar falando quando esses tempos maravilhosos chegam, quando nós trazemos esses tempos maravilhosos. Mas existe um preço. Lá em Apocalipse, Jesus disse, aconselho que de mim você compre, ou seja, existe um preço. Mas o preço não é penoso, é o preço de seguirmos certos princípios, porque Deus é um Deus de princípios. Se eu pratico os princípios, eu vou colher os resultados. Então vamos lá. Como vem essa visitação divina ou como eu trago para mim esses tempos maravilhosos? Número um, anote aí. Eles vêm por uma convicção sincera e transparente de sermos curados através da nossa transparência, através da nossa confissão. E nós vamos ver no próprio texto que nós acabamos de ler, lá no comecinho, quando o Espírito Santo soprou e Tiago registrou, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serdes curados. Eu acho isso aqui lindo, forte demais. Confessem
abram o coração. Até a Bíblia diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Eu lembro um testemunho de um irmão que Deus falou muito com ele, que ele rasgava as vestes dele trabalhando nesse sentido, né? Figurado, trabalhando, servindo para Deus. E Deus um dia veio para ele e disse, olha, você tem rasgado muito as suas vestes, trabalhando, se esforçando e fazendo, mas algo te falta. E o que te falta é o que está no livro de Joel, que diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É aquele coração rasgado, transparente, destituído de soberba, de orgulho, da preservação, da minha autoimagem, da preservação da minha reputação, em vez de ter um coração transparente e rasgado diante de Deus e diante dos homens. Então isso aqui é um mandamento, né? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de que vocês possam ser curados. Então, eu quero fazer uma abordagem mais profunda a respeito disso, porque é muito importante no processo de trazer esse tempo maravilhoso, a visitação de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? É aquela confissão sincera, transparente, para que eu seja curado. Porque não existe nenhum lugar na Bíblia que diga que você, para ser perdoado, você tem que confessar o seu pecado para uma pessoa. Mas também não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você para ser curado, você tem que confessar o seu pecado para Deus. Não, aqui para ser curado, você precisa confessar o seu pecado para alguém. Para alguém, eu lembro, eu já falei isso, que até um youtuber, né, um homem que trabalhou por muitos anos, né, no Carandiru, como médico, eu prefiro não citar o nome aqui, mas é uma pessoa que se diz ser ateu. E ele um dia, eu lendo um artigo dele, disse, queres qualidade de vida? Então procure alguém que você confia e confesse os seus erros, os seus pecados. Por quê? Porque até essa pessoa tem que dar um braço a torcer, que existe uma terapia profunda e divina de cura, não só cura física, mas a cura daquele hábito pecaminoso, a cura daquele vício, a destruição daquela fortaleza demoníaca que aprisiona qualquer filho ou filha de Deus. Então a palavra aí, cura, a palavra é diferente, porque existe a palavra cura física e salvação, que é a palavra sodizo. Mas aqui no texto de Tiago, quando fala, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que você seja curado, é a palavra laomai, no grego, que pode ser traduzido, note bem isso, olha aqui para mim, que pode ser traduzido por liberto do pecado. Para nós sermos perdoados, nós confessamos para Deus. 1 João 1,9. Mas para sermos curados, libertos do pecado, nós temos que ter alguém, né, que a gente confie e a gente possa rasgar o coração, aquela cobertura espiritual, né, que temos que ter nas nossas vidas, para prestarmos conta das nossas vidas, para que a gente progrida, receba a cura. E às vezes a cura não vem imediata, ela vem num processo de toda vez que acontecer alguma coisa, você ir e abrir o seu coração. Porque, irmãos, o Satanás, ele engana a mente e a carne, o mundo, junto com o diabo, levam a pessoa a pecar e esconder. Só que depois o próprio Satanás sai contando para todo mundo o que aquela pessoa fez. Então,
é melhor eu me descobrir do que eu ser descoberto. É melhor eu ser transparente, porque nenhum homem, nem uma mulher de Deus cai abruptamente. A pessoa vai caindo. Um abismo chama o outro abismo. E lá no livro de Cantares diz: apanhai-me as raposinhas, porque as vides estão em flor. Quando diz que a vide está em flor, é que ela vai produzir muito fruto. Mas as raposinhas, ou seja, uma grande derrota, na verdade, são a soma de pequenas e sequenciais derrotas que levam a uma grande derrota, como uma grande vitória. Um tempo de visitação de Deus, tempos maravilhosos, são consequências de pequenas vitórias no dia a dia que, somadas, vão trazer uma grande vitória. E esse tempo maravilhoso de visitação de Deus na minha vida e na sua vida. E daquilo que está em trevas está nas mãos do diabo. Está nas mãos de Satanás. Ele tem aquilo como um cabresto, uma corrente prendendo aquele filho, aquela filha de Deus. Mas aquilo que está na luz, que foi aberto, que foi confessado, está nas mãos do Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí já não há mais barreira, porque nós podemos entender o seguinte, que nós somos amados incondicionalmente por Deus, não importa como estamos, mas o pecado, segundo Isaías 59, ele cria separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não nos ouça. Mas aí 1 João 9 entra em operação: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso está lá em Tiago 5,16, que nós acabamos de ler. Isso é para cura. Agora, para o perdão do dia a dia, é 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É algo simples, mas é algo fundamental, inegociável, crucial. Entenda bem, 1 João 1,9, para o meu perdão. E toda vez que eu confesso para Deus, Ele me perdoa. E Ele escolhe de esquecer, porque a Bíblia diz que Ele vai perdoar e Ele vai fazer a escolha de esquecer. Se Ele quiser lembrar, Ele lembra, não é que Deus fica com amnésia. É que Ele escolhe, quando Ele te perdoa, Ele esquece. Porém, para me receber a minha cura, eu preciso confessar para alguém. Eu preciso acionar o corpo de Cristo. Muitas vezes a derrota vem porque a pessoa peca contra esse princípio divino de não ser conectado ao corpo. Porque quando diz, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, eu estou acionando o corpo de Cristo, eu estou conectado ao corpo de Cristo, eu estou prestando conta da minha vida para alguém que deve saber o que está acontecendo comigo, que deve saber esses detalhes, alguém que eu confio, aquela pessoa que é sua cobertura espiritual, não é qualquer pessoa, mas aquela pessoa que você presta conta, que você diz quem você é, o que está acontecendo com você. Agora pense bem, qual é o pecado contra o corpo? Pensa se eu cortar o meu braço e eu jogar ele bem ali. O que vai acontecer com o meu braço? Daqui a pouco não tem circulação, não tem vida, não tem conexão no corpo, ele vai apodrecer e vai dar bicho, vai passar ali um rato, vai passar um cachorro velho, pirento, e vai catar o meu braço e vai levar para comer. Então, quando você não vive o princípio da cura, aí você não confessa e não recebe oração, você peca
contra a conexão do corpo de Cristo. Então isso aqui é tão fundamental. Para mim é o começo do poderoso avivamento. E não o começo de uma derrota. É o começo de uma grande restauração, aonde eu perco a minha reputação e eu ganho um testemunho, um grande fundamento de poder de ser um homem ou você ser uma mulher totalmente curada pelo Senhor. Que você perdeu a sua reputação e você ganhou um testemunho. Sou livre. Posso dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então até diz assim, diz assim que é para chamar os presbíteros da igreja. E esse faça oração sobre ele com óleo. Até chamar os presbíteros da igreja significa chamar sua cobertura. Chamar alguém que você confia. E não vá fazer como eu já vi pessoas fazendo, que em vez de chamar sua cobertura do corpo local, porque isso já ocorreu, né, no longo desse ministério, assim, da caminhada no ministério, eu já vi isso acontecendo, em vez de procurar alguém do corpo local que está no dia a dia para atender, essa pessoa foi lá para uma outra cidade procurar um pastor não sei das quantas lá, um líder não sei das quantas, para abrir o seu coração e dizer, olha o que está acontecendo comigo. E aquela pessoa não tinha todo o contexto de ajuda e não era aquele líder imediato. Uma vez eu levei uma pessoa num médico em uma outra cidade e ele disse assim, Genildo, eu vou atender essa pessoa aqui, mas nós temos que achar um médico lá na tua cidade, porque não dá certo um médico de uma outra cidade. Né? Porque tem que estar no dia a dia aqui desse paciente. Então, meu querido, isso é forte demais. Isso que eu estou te falando é salutar. Isso é lindo demais, é precioso demais. Isso evita tragédias, isso evita derrotas. Essa prática embeleza o corpo de Cristo. Essa prática faz a gente vencer o orgulho, e faz a gente ser feliz e trazer esse tempo maravilhoso, porque é uma alegria tremenda de se viver em santidade. Então, você vence o orgulho dizendo que só eu e Deus, eu não posso vencer. Porque tem gente que pode dizer, não, eu aqui com o Senhor está comigo, o Espírito Santo está comigo, eu vou vencer isso aqui. Meu querido, isso é verdade sim, mas o Espírito Santo não se contradiz. A palavra é a espada do Espírito, ele não se contradiz. Ele vai estar contigo, ele vai te ajudar, mas vamos viver juntos essa realidade de abrirmos nosso coração. Moisés colocou um véu na face dele, ele, vamos dizer assim, se tornou uma pessoa que mostrava uma aparência que não era real. E o que aconteceu com Moisés? Que ele transmitiu isso para os filhos de Israel, que até hoje, quando é lido Moisés, Paulo diz, o véu permanece no coração deles, mas em Cristo esse véu é removido. Então, queridos, vamos lá, vamos juntos, né? Porque eu não sei se é pesado demais. Cara, isso que eu estou te falando não é um chazinho, sabe, com adoçante, uma torradinha simples. Não, isso que eu estou te falando é uma maniçoba que alimenta. Talvez você não está dando pulo de alegria aí, mas Deus está te ensinando, eu tenho certeza, como tem me ensinado no longo dos anos. Há uma alegria nisso, querido, há uma visitação de Deus, há algo que só palavras não podem dizer. Quando você não depende do corpo de Cristo, você está pecando. Dependa do corpo, procure alguém e viva esse princípio.
o que vai acontecer? A cura total. A cura total da sua vida, do seu caráter, do seu casamento, das suas finanças, do seu ministério. Enfim, meu querido, escuta o que eu estou te dizendo, porque essa águia aqui, de cabelos brancos, igual a águia americana, né, que tem aquela cabeça branca, escuta o que essa águia aqui está te dizendo em nome de Jesus. Escute, escute. Esse é um tempo maravilhoso. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele quer estar no nosso meio. Ele quer se manifestar no nosso meio. Mas Jesus só vai se manifestar, queridos, na minha vida, na tua vida, quando nós rasgarmos o nosso coração. Eu sei que, pessoalmente, eu tenho experimentado, no meio das grandes lutas, eu tenho experimentado a presença dEle. E isso é incomparável. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração por você. E depois eu vou fazer outra oração para aqueles que querem se reconciliar e receberem Cristo na sua vida, porque Cristo é tudo e em todos. Ele é tudo que nós precisamos. Então coloca a mão sobre o seu coração. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos, porque é tempo de avivamento. É tempo de soprar da tua parte o refrigério. É tempo da tua visitação. É tempo de trazermos as maravilhas do Senhor. É tempos maravilhosos. E eu abençoo cada um deles, Pai. Eu abençoo e peço por mim e por eles. Eu, o mais necessitado. Eu, o mais carente. Que o Senhor nos ajude a viver esse princípio. E omai, a confissão lá de Tiago 5,16, para sermos totalmente curados e libertos do pecado. Do pecado que te matou na cruz, do pecado que nos distancia, que nos deixa em offline. Nós queremos estar online sempre contigo, Senhor, e totalmente libertos e curados. Abençoa, Pai, a tua grei, o teu precioso rebanho, essa preciosa ovelha do Senhor, que o Senhor tanto ama, tanto quer bem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.